Em meio à escuridão, onde os segredos dormem e as sombras sussurram, eu vos saúdo, aventureiros do desconhecido. Eu sou Ravi, o Revelador, e hoje convoco-vos a uma jornada aos confins mais ocultos do sagrado e do profano. Mas aviso-vos, esta jornada não é para os fracos de coração, pois ao buscarmos desvendar esses mistérios, podemos encontrar mais do que esperávamos. Perguntas sem respostas, verdades que desafiam nossas crenças mais profundas. Então, com coragem e curiosidade, sigam-me nesta expedição ao desconhecido, enquanto exploramos juntos os 10 seres mais misteriosos da Bíblia. Que segredos iremos desvendar? Que verdades emergirão das sombras? Vamos começar já falando deles, os querubins, esses seres celestiais extraordinários que capturam nossa imaginação e desafiam nossa compreensão. No início, no Jardim do Éden, após a história de Adão e Eva, Deus colocou um querubim para guardar o caminho até a árvore da vida. Imagine isso, um anjo poderoso, com uma espada flamejante que se movia em todas as direções, protegendo o jardim de qualquer retorno indesejado. Essa imagem nos mostra os querubins como guardiões divinos, não apenas de lugares, mas dos próprios mistérios da existência. E então temos a Arca da Aliança, um dos objetos mais sagrados. Acima dela, 2 querubins de ouro com asas estendidas. Eles não estão lá apenas como decoração, representam a presença divina, guardando a aliança entre Deus e seu povo. Sob suas asas, aconteciam coisas milagrosas, como a comunicação direta de Deus com Moisés. Mas quem são esses querubins? Bem, eles são mais do que anjos. São símbolos de proteção, pureza e a presença direta de Deus. Ao aparecerem no Éden e sobre a arca, eles nos lembram que, em lugares sagrados e momentos de grande importância, há sempre uma conexão profunda e direta com o divino. Então, o que acham, amigos? Os querubins não são apenas guardiões com espadas ou estátuas de ouro, eles são lembretes de que, em nossa jornada pela vida, também estamos cercados por mistérios a serem respeitados e maravilhas a serem descobertas. Avançamos agora para uma das histórias mais intrigantes e debatidas das escrituras sagradas, a dos Néfilins. Mencionados brevemente no livro de Gênesis, esses gigantes têm sido objeto de fascínio e especulação. Mas quem eram eles de fato? O livro de Gênesis descreve os Nefilins como seres poderosos que existiam na terra naqueles dias, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, dando origem a uma linhagem de gigantes. Mas essa descrição abre um leque de interpretações. Eram eles meramente humanos de grande estatura? Ou seres de uma natureza diferente, talvez até divina? Alguns textos antigos e tradições fora do cânone bíblico sugerem que os Nefilins possuíam habilidades extraordinárias, influenciando as civilizações humanas de maneiras que apenas podemos começar a imaginar. A complexidade dos Nefilins nos convida a explorar as camadas mais profundas de nosso passado, a questionar a natureza da existência e a origem do bem e do mal. Eles eram os vilões da história antiga ou simplesmente seres mal compreendidos, presos entre 2 mundos? Amigos, agora nos encontramos diante de um dos mais grandiosos mistérios bíblicos, o Behemoth. Descrito no livro de Jó como uma criatura de força incomparável, o Behemoth nos desafia a expandir nossas mentes para além do conhecido. Imagine uma besta tão poderosa que apenas sua cauda se move como um cedro. Suas costelas são como barras de ferro, e ele faz das montanhas seu pasto, bebendo tranquilamente enquanto os rios tumultuados tentam abatê-lo sem sucesso. O Behemoth é a própria personificação da força indomável da criação. Mas o que realmente é o Behemoth? Alguns dizem que ele poderia ser um hipopótamo, um elefante, ou até mesmo uma criatura pré-histórica que a memória humana não conseguiu esquecer. Porém, sua descrição vai além das características de qualquer animal que conhecemos hoje. O Behemoth nos faz questionar. Ele é uma criatura literal, uma peça majestosa do mundo natural, ou simboliza algo mais profundo? Na poesia de Jó, ele representa a magnitude e o mistério da criação de Deus, um lembrete de que há aspectos do universo que estão além da nossa compreensão. Em nossa jornada através dos mistérios sagrados, encontramos uma entidade que reina suprema nas profundezas oceânicas, o Leviatã.
Mencionado no livro de Jó e em outras passagens bíblicas, este monstro marinho personifica o caos primordial e o poder incontrolável dos mares. Descrito como uma criatura de poder indomável, cujas escamas são seu orgulho, fechadas firmemente como com selo apertado. Fogo e fumaça são ditos brotar de suas narinas, uma visão que evoca terror e admiração em igual medida. Mas o que ou quem é o Leviatã? Uma besta literal que desafia os navios e devora homens? Ou uma metáfora para os perigos que espreitam nas profundezas desconhecidas do nosso mundo e de nosso espírito? Alguns veem o Leviatã como uma representação dos obstáculos que enfrentamos, das forças da natureza que estão além do nosso controle. Para outros, ele é um símbolo da escuridão interior, dos medos profundos que devemos enfrentar e superar em nossa jornada espiritual. Na tradição judaico-cristã, o Leviatã não é apenas uma criatura a ser temida. Ele também simboliza o triunfo final do bem sobre o mal, da ordem sobre o caos, com profecias falando de uma batalha épica em que o Leviatã será derrotado, um evento que marca a renovação e a esperança. Entre os mistérios que habitam as Escrituras, poucos são tão fascinantes quanto os serafins, os ardentes servos de Deus. Sua menção mais notável encontra-se na visão profética de Isaías, onde são descritos como seres de luz, com 6 asas. Com 2 cobrem o rosto, com 2 cobrem os pés e com 2 voam. Essas criaturas resplandecentes cercam o trono de Deus, proclamando a eterna verdade. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Uma declaração que ressoa através dos céus, lembrando-nos da infinita santidade e majestade de Deus. Mas quem são esses seres de fogo? Os serafins simbolizam a pureza e a intensidade da adoração divina. Eles estão constantemente diante de Deus, envoltos em um fogo que não consome, mas purifica. Um fogo que representa a paixão ardente pela santidade e pela verdade. Na visão de Isaías, um serafim toca os lábios do profeta com uma brasa viva, simbolizando a purificação e a preparação para a missão divina. É uma imagem poderosa da transformação que ocorre quando nos aproximamos do divino, da limpeza de nossas iniquidades pelo contato com o sagrado. Entre as páginas repletas de milagres e mistérios das Escrituras, a história de Balaão e sua jumenta se destaca como um lembrete de que a voz de Deus pode emergir dos lugares mais inesperados. Vamos mergulhar na história desse profeta e seu encontro surpreendente no caminho para Moabe. Balaão, convocado pelos moabitas para amaldiçoar Israel, encontra-se em uma jornada com um propósito sombrio. Porém, no caminho, algo extraordinário acontece. Um anjo do Senhor se posta diante dele, invisível aos olhos de Balaão, mas claramente visto pela sua jumenta. Em um ato de proteção divina, a jumenta se desvia do caminho, recusa-se a avançar e até se abaixa sob Balaão, tentando a seu modo salvar seu mestre do perigo invisível. Irritado e alheio à presença angelical, Balaão repreende o animal, até que num momento de milagre absoluto, a jumenta fala. Nos cantos mais escuros e nas histórias de confronto entre o bem e o mal, a Bíblia nos fala dos demônios, seres espirituais que se opõem a Deus e à humanidade. Mas de onde vêm esses seres? Qual é a sua verdadeira natureza? Os demônios, conforme mencionados nas Escrituras, são frequentemente considerados anjos caídos, seres espirituais que se rebelaram contra Deus sob a liderança de Lúcifer, o portador da luz, que se tornou Satanás, o adversário. Essa rebelião os lançou do céu, condenando-os a uma existência distorcida e afastada da luz divina. Esses seres espirituais, então, tornaram-se símbolos do mal, da tentação e da corrupção, operando no mundo de maneira a desviar a humanidade do caminho de Deus. Eles são mencionados em diversas passagens, participando de histórias de possessão, engano e confronto espiritual. Apesar de sua natureza aterradora, a presença dos demônios na Bíblia serve também como um lembrete da constante batalha entre o bem e o mal, e da soberania e poder de Deus sobre todas as coisas. Mesmo nas narrativas que envolvem esses seres sombrios, a esperança e a redenção não estão ausentes.
Gog e Magog são figuras enigmáticas encontradas nas profecias bíblicas, notadamente no livro de Apocalipse, mas também mencionadas em Ezequiel. Estas entidades são frequentemente interpretadas como símbolos de nações ou forças que se levantam contra a ordem divina nos últimos tempos, desempenhando um papel central nos eventos escatológicos, ou seja, eventos relacionados ao fim dos tempos. Encontramos a menção mais detalhada de Gog, da terra de Magog, no livro de Ezequiel, onde são descritos como inimigos que se levantam contra Israel em um tempo futuro. Mas é no Apocalipse que seu papel escatológico se torna mais claro. Ali, Gog e Magog são simbolizados como nações reunidas para a batalha final contra o povo de Deus, uma luta que precede a vitória definitiva do bem e a instauração do reino eterno. O confronto com Gog e Magog nos lembra que, nas narrativas bíblicas sobre o fim dos tempos, a luta entre luz e escuridão alcança um ápice dramático. No entanto, mais do que o conflito em si, é a promessa da restauração final e da soberania divina incontestável que captura a essência da esperança escatológica. À medida que concluímos nossa exploração pelos enigmas e maravilhas do mundo espiritual da Bíblia, somos lembrados da riqueza e da profundidade que essas histórias e seres trazem para nossa compreensão da fé, da história e da própria humanidade. Cada ser que exploramos, dos celestiais serafins, guardiões da santidade de Deus, aos misteriosos nefilins e às hordas de Gog e Magog, revela aspectos das crenças e da visão de mundo daqueles que registraram estas histórias sagradas. Eles são janelas para as esperanças, medos e a compreensão da ordem cósmica do povo antigo. Agora, eu gostaria de ouvir de vocês. Quais desses seres despertaram sua curiosidade ou ressoaram de alguma forma com suas próprias jornadas espirituais? Há algum outro mistério bíblico que vocês gostariam de explorar juntos em nossas próximas aventuras? À medida que seguimos adiante, nosso caminho através das Escrituras permanece repleto de mistérios a serem desvendados e lições a serem aprendidas. Convido todos vocês a continuarem comigo nesta jornada de descoberta e reflexão. Não se esqueçam de compartilhar suas impressões, perguntas e aquilo que mais os intriga. Juntos, vamos desdobrar ainda mais os véus que cercam os antigos textos e revelar as luzes escondidas dentro deles. Até o próximo vídeo, continuem buscando, questionando e explorando. Eu sou Ravi e até a próxima!